Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura e hoje para trabalhar justamente as variantes literárias, que é o texto literário e o texto não literário, eu vou responder com vocês aqui algumas questões, tá certo? Então acompanhem comigo aqui na telinha. Então, pessoal, vamos responder algumas questões aí do que diz respeito ao conteúdo que já estudamos, que foi linguagem literária. Lembrando a vocês, existe o texto literário e o texto não literário. O texto literário é o texto de caráter fictício, de caráter fantasioso, que faz parte da linguagem conotativa. Todavia, o texto não literário, ele já faz parte, de uma linguagem mais científica, uma linguagem mais formal, uma linguagem voltada para o denotativo, tá bom? Denotativo, não esqueçam que é de dicionário. Vou mostrar para vocês algumas questões. Não se assustem com o tamanho do texto. Lembra das técnicas que eu venho ensinando para vocês gabaritarem as questões objetivas. Não necessariamente vocês precisam se frustrar aí, se assustar aí com o tamanho dos textos. Basta vocês terem um pouco mais de perspicácia e atenção na hora de responder a questão, tá bom? Então, olha só. Vamos ver logo essa primeira questão. Essa primeira questão, ela é de verdadeiro e falso, tá certo? Então, ela não tem aquela perguntinha aqui embaixo, como vocês costumam ver. Quando tem aquela perguntinha, a gente já vai logo na perguntinha para a gente ganhar tempo, tá certo? Como não tem, nós vamos responder, tendo que ler cada uma das alternativas. O segredo para responder questão de verdadeiro e falso é sempre você ir vendo aqui pelas alternativas, por exemplo, letra A, letra B, letra C, até a letra E, as opções, por exemplo, que estão absurdamente erradas, vocês já vão aí anulando 2 ou 3 questões de uma vez, tá bom? E facilitando chegar à resposta mais correta possível. Então, olha só, vamos começar aqui lendo a número 1, tá bom? Vamos lá, ele quer as certas. Ó, como ele está dizendo aqui, ó, as que estão corretas. Cuidado, tá bom? Às vezes ele pede as que estão erradas. Então vamos lá. Primeira. Diferentemente do que aconteceu com os textos literários, nos quais há uma preocupação com o objeto linguístico e também com o estilo, os textos não literários apresentam características bem delimitadas, para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, de informar. Lembra que eu disse para vocês que todo texto não literário, que é o texto científico, a principal função dele é informar. Então, essa número 1, ela está extremamente correta, tá bom? Então, a gente já pode dar uma olhada aqui embaixo, ó. Então, ó, já não pode ser letra B, tá vendo? Porque a letra B não tem a opção 1, tá? E a 1 está extremamente correta, não tem nem para onde correr. Então, tem A, C, D ou E. Nós já anulamos a letra B, tá? Aí, na sua folhinha, quando vocês tiverem, vocês já façam um xizinho aqui na frente da B, já para facilitar você na hora de escolher a outra alternativa mais correta. Então, vamos lá. 2. Apresenta características como variabilidade, a complexidade, a conotação. Ó, presta atenção. Se ele é um texto não literário, ele não vai variar. O que seria essa variabilidade que nós já estudamos? Variar em formal e informal. E o texto não literário, ele é justamente formal, ele não pode variar. E outra, gente, ele é denotativo e não conotativo, como está escrito aqui. Então, a 2 está absurdamente errada. Então, vamos aqui, ó. Novamente, olhar as alternativas, certo? Então, ó, as alternativas é a que não tem 2. Então, ó, veja, a letra E já não pode ser, porque está dizendo que todas estão corretas, e a 2 eu já sei que está errada. Não é a letra D, não é a letra C. Aliás, pode ser letra C, ou pode ser, letra A, tá? Então, ó, se eu fosse chutar aqui, eu já saberia que ou seria letra A ou letra C. Vocês estão vendo? Porque letra A e letra C não tem a 2, porque a 2 está errada. E tem a 1, que a 1 está correta. Tudo bem? Então vamos lá na 3. A linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético e não meramente linguístico, ao qual podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. Vamos repetir, a linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético. Aqui já não está legal essa afirmação, tá? Como assim um objeto estético? Se a estética ela é mais da linguagem literária do que a não literária, então já está errada.
Vamos pular a 3, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês verem, eu já conseguiria achar a resposta correta, letra A, tá? Porque a 3 está errada, a 2 está errada. A 1 está certa, tá? Então a única que sobraria para mim aqui era a letra A, mas vamos ler as outras, tá? Só para vocês verem que vocês podem ganhar tempo na hora de responder as questões do vestibular. Olha aqui, ó. Na linguagem não literária, opção número 4. Na linguagem não literária, a informação é repassada de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem, ou seja, tá certo, tá? Ela é repassada de maneira a evitar, né, que fique mal explicado, ou seja, ela é bem detalhada. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática normativa são adotadas. Tá vendo? Ó, gramática normativa. Quando eu falo de gramática normativa, eu estou falando de língua padrão, língua formal, voltada para ortografia correta, tá? Então, a 1 e a 4 já está correta, já sei que é a letra A, tá? Mas vamos ver por que a 5 está errada. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção. Ó, vejamos aqui, narrativas de ficção já está errado, tá? Se eu estou dizendo que não literário, ele é científico, como é que ele pode ser ficção, tá? Então não mistura aí, tá bom? Ou é fictício, ou é ficção, ou é científico, então não pode misturar, tá? E ela não é ficção, ela é científica, tá bom? Então resposta do meu gabarito aí, letra A, tá certo? Agora vamos aqui para a segunda questão. Vejam que a segunda questão já tem um texto aqui, você já se depara. Só que antes de ler o texto, a gente vem aqui no enunciado embaixo, tá? E já começa a ler ele. A notícia veiculada em uma revista de grande circulação apresenta fatos relacionados com o turismo ecológico. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza... Gente, essa daqui eu não precisava nem ler, tá? Quando ele fala a função referencial, ele está se referindo à linguagem não literária. Por que tem linguagem não literária? Vamos lá, vamos ler rapidamente as alternativas. Porque as suas opiniões são baseadas em fatos. Porque os aspectos são objetivos e precisos. Os elementos de persuasão do leitor. Os elementos estéticos na construção do texto. Os aspectos objetivos da mencionada pesquisa. Veja bem, ó, letra D, estético. Estética é ficção. Então, ele não quer ficção, ele quer não literário. Letra E, subjetivos. Subjetivo é totalmente o contrário, gente. É totalmente o contrário. Subjetivo é voltado para ficção também, tá? Então, só sobraria letra A, letra B, letra C. Então, vamos ler rapidamente, tá? Que a letra A, B e C são as que parecem estar mais corretas. Então, vamos ler rapidamente aqui o texto, que ele diz o seguinte: uma nova entrada para o turismo de natureza. Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda transpataneira, a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como entrada turística e fica próxima da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em uma região tão distante dos grandes centros urbanos? O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo. O Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas naturais. Pronto. Então vejamos aqui que ele é um texto extremamente formal, tá? Um texto de linguagem não literária. E aí sobra, como eu disse para vocês, letra A, letra B, letra C. Vamos lá. É porque as suas opiniões são baseadas em fatos, em argumentos? Pode ser, tá? Faz sentido. Para ser bem objetivo, ele tem que ser baseado em fatos. Agora vamos ver aqui, ó. Letra B. Os aspectos objetivos e precisos. Essa daqui ainda explica melhor, tá? Veja que a letra A está certa, mas a letra B está mais certa que a letra A, tá bom? Então, vai acontecer perfeitamente isso. A letra C. Os elementos de persuasão do leitor. Não, gente, aí já não tem tanta importância. Tanto a letra C como a letra A aparecem. Mas a mais importante, o que diz ser um texto não literário, é ser objetivo e ser preciso, tá bom? Então, o que faz com que seja letra B de bola aí,
A alternativa correta do meu gabarito. Tá? Então, vamos para a terceira questão. Vejam, todas essas questões de vestibular, de Enem, elas vêm com texto, tá? Mas é justamente, né, para avaliar o aluno esperto, o aluno que é perspicaz, tá bom? Eu acredito que todos vocês são. E aí, vamos lá. Agora, aqui na terceira questão, nós vamos pegar aqui o enunciado aqui embaixo, antes de ler o texto. Quem sabe a gente consegue responder sem ler o texto. Sobre os textos, é correto afirmar exceto. Não vai ter como não ler o texto, tá bom? Porque aqui, ó, ele já pede exatamente sobre o texto. Sobre o texto é correto afirmar exceto, tá? Então aqui, gente, não é bem uma questão só de interpretação, ela é compreensão também, tá? Compreender o que está no texto. Então, ó, ele fala de linguagem não literária, na letra A. Ele fala na letra B, linguagem literária. Veja que uma é contrário da outra. Na letra C, ele fala de artigo jornalístico. Na letra D, texto literário novamente. Tá? Então, vamos ver aqui, rapidão. Você não precisa ler tão detalhadamente. Você pode passar numa vista rápida, já que o texto é grande. Tá? Texto 1 fala o seguinte. Piratininga virou São Paulo. O colégio é hoje uma metrópole. Os padres jesuítas, vamos ler apenas até índios, tá bom? Os padres jesuítas, José de Anchieta e Manuel de da Nóbrega, subiram a Serra do Mar nos idos de 1553, a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Tá bom, vejamos aqui que é uma informação histórica, tá? Agora vamos para o texto 2. É um soneto sentimental à cidade de São Paulo, tá? É um poema. Ó cidade tão lírica e tão fria, mercenária, que importa basta, importa, que à noite, quando te repousas morta, lenta e cruel te envolve uma agonia. Não te amo à luz plácida do dia, amo-te quando a neblina te transporta. Nesse momento, amante, abres-me a porta, e eu te possuo nua e fugidia. Sinto, como a tua íris forforeja, entre um poema, um riso e uma cerveja, e que amar-se o lar onde se espera. Tá? Então vejamos que em cima tem um texto bem não literário, né? Um texto bem científico, de informação científica, e embaixo tem um texto mais de informação, né, literária. Aí vamos para as alternativas, tá? Sobre os textos, é correto afirmar exceto. Então cuidado aqui, ó. Ele está dizendo exceto, ou seja, está errado. Vamos lá, letra A. O primeiro texto explora a linguagem não literária, caracterizada pelo uso da função referencial, que preza pela objetividade e imparcialidade da informação. Correta, tá? Essa daqui está extremamente correta. E ele quer a errada. Vamos lá, letra B. O segundo texto explora a linguagem literária, na qual podemos observar emprego de recursos estilísticos expressivos, predominância da função poética da linguagem. Correta também, tá bom? Letra C. As notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, verbetes, dicionário e enciclopédias anunciatários, textos científicos, são exemplos da linguagem não literária, que é a linguagem científica, verdadeiro, tá? Então, acho que só sobra a letra D. Ele quer a errada. Os textos literários apresentam uma preocupação com o objeto linguístico. Suas características são bem delimitadas. Como o uso da objetividade, aqui começou a errar, tá? Se ele é literário, gente, ele não é objetivo, ele é subjetivo. A transparência e o compromisso em informar o leitor. Gente, de objetividade até aqui, ele se refere a texto não literário. Por isso que essa aqui está errada e ele quer a resposta errada, tá? Então, a resposta do gabarito é a letra D. Nunca esqueçam aí dessa partícula aí, exceto. Sempre que tiver essa palavra, exceto, ele quer a resposta errada, tá? Então, vamos agora rapidamente aqui para a questão número 4. E antes da gente ler o texto, nós vamos ler logo aqui a perguntinha aqui embaixo, que nós chamamos de enunciado. Aqui, ó, acompanhe comigo. Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão na verdade, o autor tem como objetivo principal, então vamos lá. Letra A. Expor as características comuns entre os povos indígenas, né? Então, trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas. Letra C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão. Letra D. Usar a oposição entre o moderno e o antigo. Letra E. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas. Vejam que eu estou lendo de forma, né, bem grosseira, tá bom? Então, justamente para eu já ter ideia que o texto ele fala sobre indígena, ele quer alguma resposta sobre indígena, né? Então, aí eu já vou ler o texto procurando a resposta.
Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal. Já vamos procurar onde tem esse "na verdade", tá? E aí já facilita aí nossa compreensão. Vamos ler, mas com atenção nesse "na verdade". Então vamos lá comigo. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso do nosso país não são os índios, mas aqueles que pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Ele vai desconstruir a imagem que muitos brasileiros, como uma visão xenófoba, uma visão preconceituosa, e tem aí de forma discriminatória em relação ao índio, tá bom? Então ele quer justamente o que o autor quer dizer com isso. Então vamos lá. Lembrando que essas questões aqui, você sempre vai encontrar uma, duas ou três, talvez, ou todas vão estar corretas. Aí você vai procurar a mais correta, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Letra A. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. Gente, não é bem características comuns, tá bom? Mas não tá tão errado assim. Mas vamos ver se a gente acha uma outra mais certa. Letra B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas do Brasil e, assim, ser reconhecido como um especialista no assunto. Então, acredito que o autor quer expressar apenas uma rápida e vaga opinião, e não ser um especialista, um expert no assunto, ser um sociólogo, ser um antropólogo, algo do tipo, tá? Então, letra B também não faz muito sentido. Letra C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza. Ele está falando de povo indígena viver com a natureza? Não, então essa questão aí ela está totalmente fora de rumo, tá? Então vamos aqui, letra D. Usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos. Ele está dizendo que eles vivem de forma ultrapassada, pelo contrário, tá bom? Ele está falando que eles não são ultrapassados. Ultrapassado, quem é preconceituoso. Então vamos lá, letra E. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações, em contraposições a visões preconcebidas. Está vendo como explica muito bem a letra E? Apesar de que tem outras corretas, a letra E é a que está mais bacana, a que está mais legal, tá? Então essa é a resposta correta de gabarito, tá? Espero que vocês consigam responder questões com confiança, com segurança e consigam acertá-las, tá? Sendo bem críticos, sendo alunos bem perspicazes, ok? Então, nós ficaremos por aqui. Não esqueçam de dar like no vídeo. Não esqueçam de perguntar caso tenha alguma dúvida. Entre em contato via WhatsApp. E é isso aí. Até a próxima.